Você conhece as normas sobre a aplicação do direito público? Meu nome é Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem a teoria e a prática jurídica, isso de uma forma descomplicada. Já peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo. E na pílula jurídica de hoje, vamos encerrar o nosso ciclo de estudos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos conversar sobre as normas de aplicação do direito público, mais especificamente dos artigos 26 ao 30 da LINDB. Vamos então encerrar a análise da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e vamos, nessa pílula jurídica, começar pelo artigo 26. Artigo 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. O artigo 10 do Decreto 9.830, de 2019, regulamenta esse dispositivo do artigo 26 da LINDB. Ele traz mecanismos de compromisso para diminuir as inseguranças na aplicação de determinada norma de direito público. É interessante ainda que o decreto traz ainda a possibilidade do termo de ajuste de gestão, que é quando o controle ou quando a própria administração identifica situações de irregularidades ou de possíveis irregularidades e resolve ajustar ali determinados procedimentos. O artigo 26 da LIBD, portanto, estabelece uma forma de um termo de compromisso para ajustar ali a administração e os interessados de modo a evitar ali ou litígios ou para evitar também possíveis danos futuros. É interessante notar que para esse compromisso ser firmado, alguns requisitos têm que ser observados. O primeiro deles é que tem que ser ouvido o órgão jurídico, ou seja, a Procuradoria do Poder Executivo, que estiver ali responsável, ali assessorando aquele gestor. É preciso ainda que haja a publicação em órgão oficial para que esse compromisso ele gere efeitos. E mais, é necessária a consulta pública. Isso para que os afetados, a sociedade, possa saber quais eram as implicações daquele ato ou das consequências daquele ato e como esse compromisso vai repercutir no interesse da sociedade. Vamos agora, então, conhecer o parágrafo 1º do artigo 26. Parágrafo 1º. O compromisso referido no caput deste artigo, primeiro, busca a solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. Não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral e deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. Percebemos, então, no parágrafo 1º, que a intenção do legislador é direcionar o compromisso para que ele gere menor impacto para terceiros. Por isso, ele coloca, além dos requisitos do caput, que nós já conversamos, outros requisitos que devem compor a redação do compromisso, de maneira a preservar o interesse da coletividade. Vamos agora conhecer o artigo 27. Artigo 27. A decisão do processo nas esferas administrativa, controladora ou judicial poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. Parágrafo 1º. A decisão sobre a compensação será motivada
ouvidas previamente as partes sobre seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor. Parágrafo 2º. Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso processual entre os envolvidos. A finalidade desse dispositivo é evitar que ou o setor público ou o setor privado sejam beneficiados além do justo em determinadas situações de compensações. Com isso, esse mecanismo de compensação ele deve ser precisamente dimensionado. Além disso, ele também prevê o dispositivo a possibilidade de celebração de termos de ajuste para justamente evitar litígios e chegar a um ponto comum que gere melhor resultado tanto para a administração pública como para o setor privado, naquelas situações que exigem determinada compensação, determinada correção de resultados de um contrato ou de um ato administrativo. Artigo 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. A preocupação do artigo 28 é dar ao gestor público a segurança necessária para que ele pratique os atos administrativos que são necessários para a condução do interesse público. Com isso, ele delimita a responsabilidade do agente público apenas nos casos de dolo. O que seria o dolo? Seria quando o agente ele age com a intenção de burlar a lei, de causar prejuízo. E temos, então, o dolo específico, né, e o dolo geral. Tanto o dolo específico como o dolo geral, ou seja, sempre que ele praticar o ato sabendo que está errado e mesmo assim praticar, ele vai ser responsabilizado. Esse dolo ele vai englobar, portanto, tanto esse dolo específico como também o dolo eventual, que é quando ele assume o risco de produzir o resultado lesivo, o resultado aí, no caso, ilegal, contrário aos interesses públicos, contrário às normas da administração pública. Mas o artigo 28 traz ainda o erro grosseiro. O conceito de erro grosseiro nós vamos encontrar lá no Decreto 9.830, que regulamenta esses dispositivos da LINDB. E o erro grosseiro ele é considerado como aquela falha crassa, quando o administrador ele erra de um modo inaceitável. O erro grosseiro, portanto, seria aquela culpa beirando a culpa consciente. Ou seja, ele erra, mas ele erra de uma forma tão grande que não há como ele justificar esse erro. Portanto, o erro grosseiro é aquele erro manifesto, aquele erro evidente, aquele erro que é inexcusável, ou seja, que não admite nenhuma justificativa. E esse erro, como eu disse, ele atinge o nível da chamada culpa grave, ou seja, é aquela culpa em que está muito manifesto a imprudência, a negligência ou a imperícia do agente público. A doutrina questiona esse dispositivo. Por quê? Porque lá na Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, nós temos a responsabilidade do agente público. Essa responsabilidade, ela atinge o nível da culpa, ou seja, existindo culpa, o agente público pode ser responsabilizado de acordo com a Constituição Federal. E, portanto, engloba tanto o dolo como a culpa. Mas essa culpa é a culpa em sentido amplo, não em sentido estrito, como vem fazendo a LINDB. Por isso, a doutrina questiona se a LINDB, se esse dispositivo da LINDB não teria ultrapassado o limite da Constituição. Por outro lado, outros doutrinadores, eles consideram que a Constituição traz uma norma geral e a LINDB ele resolve dimensionar essa culpa apenas para a culpa grave. O dolo continua mantido como possibilidade de responsabilização do agente, mas a culpa ela só geraria responsabilização na culpa grave. E para esses doutrinadores, o legislador ele andou dentro dos limites da Constituição. Ele não poderia transbordar e trazer uma responsabilidade objetiva para o agente público. Mas, ao
limitar a culpa do agente público apenas nos casos de culpa grave, ou seja, esse erro grosseiro, não haveria nenhuma ofensa à Constituição. É apenas uma discussão doutrinária que ainda precisamos amadurecer, até porque esses artigos da LINDB, eles geraram muita celeuma no campo doutrinário e ainda estamos amadurecendo, quando eu digo estamos, os operadores de direito, os aplicadores das normas, estão amadurecendo a adequada aplicação desse dispositivo. Um detalhe importante é que tanto o dolo como o erro grosseiro ele deve restar provado. Não é possível a responsabilização apenas pelo fato do agente ter praticado. Deve restar demonstrado o dolo do agente ou, no caso, o erro grosseiro. E ainda chamam a atenção que, para fins de improbidade administrativa, só se admite a responsabilização ao nível de dolo, em razão da própria lei de improbidade administrativa, que foi alterada recentemente. Outro ponto interessante é que o decreto 9.830, que regulamenta esse dispositivo, ele deixa claro que para responsabilizar o agente, além da prova, é necessário ainda levar em conta as atribuições do agente, levar em conta as circunstâncias que levaram à prática do ato, para que possa haver a responsabilização do agente. Vamos agora conversar sobre o artigo 29 da LINDB. Artigo 29. Em qualquer órgão ou poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na decisão. Parágrafo 1º. A convocação conterá a minuta do ato normativo e fixará o prazo e demais condições da consulta pública, observadas as normas legais e regulamentares específicas, se houver. O artigo 29, então, traz a possibilidade de realização de consulta pública quando o gestor ele for emanar atos administrativos que vão impactar a coletividade. A finalidade disso é dar maior transparência jurídica à gestão pública e à edição de atos que interferem na sociedade e também dar maior segurança jurídica, já que a sociedade participaria para a efetivação de um ato administrativo que impactaria a própria sociedade. Vamos conhecer agora o artigo 30 da ANDI. Artigo 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam até ulterior revisão. Esse dispositivo traz a importância do uso de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas como instrumentos de maior segurança jurídica para o administrado. E mais, diz que o gestor público ele está vinculado às súmulas administrativas, às decisões tomadas em consultas públicas e ainda aos regulamentos. Isso porque, para que a administração ela paute de uma maneira transparente e sempre coerente as suas ações, para que não haja surpresas para o administrado. Esse, então, era o conteúdo que nós tínhamos para estudar da LINDB, nesse conjunto aí de 6 pílulas jurídicas. Vamos aqui encerrando esta pílula jurídica e encerrando o estudo da LINDB. Peço que você deixe aqui nos comentários alguma pergunta a respeito de dúvida que tenha ficado sobre esse tema ou sobre as outras pílulas jurídicas que conversamos sobre a LINDB. Peço ainda que deixe aqui também a sua sugestão de assunto que nós podemos aqui abordar nas pílulas jurídicas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.